O vídeo de hoje vamos falar sobre angústia. Ora, muita gente diz que está angustiada, que sente angústia, mas sabe o que sente. Mas o que é a angústia? Não é? Vamos desconstruir. A angústia não é a ansiedade. A angústia também não é ter medo. Não é? Porque a ansiedade é quando nós antecipamos algo que sabemos que vai acontecer. O medo é o nosso instinto para estarmos preparados para algo. Geralmente coisas negativas, porque o medo temos a tendência a fugir, por isso a criar distância entre a ameaça e nós. A angústia é algo diferente. A angústia é algo que não tem um gatilho, não tem uma origem identificada. Por isso nós podemos sentir angústia sem saber o porquê. Ora, isto é que confunde as pessoas. Por isso, vamos desconstruir então o que é a angústia. Por isso, a angústia é uma sensação psicológica. Por isso, é algo que o nosso cognitivo, o nosso cérebro, nos faz acreditar. Por isso, ela pode causar danos mentais e físicos também. Por isso é que é uma doença psicossomática. Nós muitas vezes podemos pensar nelas e, de repente, nós começamos a ter sintomas físicos. Batimentos cardíacos, acelerados, a transpiração, a dificuldade em respirar, quase a ficarmos sufocados, e as pessoas confundem um bocado isto com, por exemplo, ataques de pânico. Por isso é que é bom nós conhecermos cada das nossas emoções de maneira a nós sabermos reagir. Porque muitas vezes estamos a reagir à parte física, que olhando parece um ataque de pânico, quando ela está a ser alimentada pela parte emocional. Então é aí que nós devemos intervir. Por isso, a angústia, como é que nós vemos? Como é que a sentimos? Olha, é uma mudança de humor. Por isso nós estamos... A nossa condição emocional muda. É uma perda de paz interior. Parece que ficamos inquietos. Envolve sempre dor. Angústia envolve dor. Não tem que ser dor física, pode ser dor emocional. Não é? Envolve sempre insegurança, culpa, tristeza e parece que estamos com um mal-estar. Não é? Ora, isto aqui, todas isto que eu indiquei, cada uma em si são emoções, mas elas todas juntas é que criam a angústia. Por isso, a angústia depois, quando nós a sentimos, nós ficamos com percepções erradas. Percepções erradas do contexto, o que nos rodeia, mais desconfiados, mais de pé atrás, o que nos dá a tal insegurança. Por isso, não temos uma boa percepção das emoções, depois não conseguimos avaliar bem as emoções dos outros, porque estamos desconfiados. Os sinais que as outras pessoas nos dão, mesmo de alerta, de perigo, as pessoas angustiadas não as conseguem ver. E até têm uma percepção errada da realidade, porque nós somos crenças e educação, por isso cada um de nós vai experienciar a angústia de maneira diferente. Quem tem crenças muito rígidas, a angústia é pior, porque ela está mais limitada, por isso a zona de conforto da pessoa é mais pequena. As pessoas mais adaptativas conseguem ter uma angústia, sentem-na na mesma, mas é muito mais fácil de a tratar, de mudarmos a emoção da angústia para a proatividade. Porque a angústia também tem a ver com a ação. Quando uma pessoa está angustiada, muitas vezes tem a ver com decisões que foram tomadas, decisões que estamos a tomar, decisões que sabemos que vamos ter que tomar. Por isso, na prática, estamos sempre a falar de ação. A angústia precisa de ação. Pessoas que têm períodos de angústia muito pequenos são aquelas pessoas que são mais ativas. Por isso, elas começam a sentir estes sintomas, mas conseguem contrariá-los com a ação. Exercício, companhia de pessoas positivas, os seus hobbies, meditação, religião. Por isso, qualquer ação que as centre mais no seu eu é uma boa opção para ultrapassar um estado de angústia.
Os sintomas da angústia são muitos, não é? Começa logo pelo mau sono. A pessoa que tem angústia fica com um sono de má qualidade. Ora, isto vai impactar na memória e na irritabilidade. Por isso, lembram-se menos e estão mais responsivas. Têm mais pensamentos negativos. A angústia é pensar negativo também, por causa da insegurança que têm. Têm mais ansiedade, porque a angústia não é a mesma coisa que a ansiedade, mas a angústia pode ser um pré-estágio da ansiedade. Nós ficamos angustiados, não sabemos porquê, e de repente existe algo que temos que fazer e ficamos ansiosos. E juntam-se as duas coisas. A inquietação, por isso aquele estado que a pessoa não está bem em lado nenhum. Vontades de chorar e isolamento, não é? A angústia em si é um preditor da depressão. Por isso, quem está muito tempo angustiada, temos que ter atenção porque pode ter uma depressão a bater à porta. Por isso, nós depois, claro, com uma angústia, ficamos mais isolados e depois temos menos cuidado connosco próprios, com os nossos cuidados de saúde, com os nossos cuidados de limpeza, alimentação, exercício físico. Estamos menos atentos à realidade. Temos menos compreensão da racionalidade, porque a angústia é um estado emotivo, não é um estado racional. E estamos menos tolerantes, né? Por isso, a angústia em si é algo que não nos deixa confortáveis. Temos que ter atenção, porque nós podemos ter angústias, ora, está, vem da nossa educação, da nossa socialização, até das nossas limitações. Todos nós experienciamos a angústia de formas diferentes e com intensidades diferentes. Aqui o que é necessário nós vermos é que até existem momentos em que nós ficamos mais angustiados. Por exemplo, num período de doença prolongada, temos mais angústia. Um contexto de vírus, uma pandemia, como a que estamos a ultrapassar neste momento por causa do Covid-19, causa-nos angústia. O Natal, a aproximação do Natal, numa situação normal já criava alguma angústia a algumas pessoas. Numa situação em que há limitações, por causa do contexto do Covid-19, já nos cria uma angústia. Há pessoas que ficam angustiadas, por exemplo, por a estação onde estão. Por exemplo, o inverno, dias mais curtos, mais escuros, mais chuva, mais frio. Isto também cria angústias nas pessoas. Por isso, a angústia não tem que ter uma origem identificada. Nós muitas vezes podemos estar angustiados sem saber porquê. Ao contrário da ansiedade, que nós estamos ansiosos e sabemos porquê. Porque pode ser algum desejo nosso, alguma expectativa, por isso sabemos que algo vai acontecer e estamos a antecipar. A angústia não. A angústia nós estamos a viver agora, por isso a experienciar agora algo que nós não sabemos o que temos. Por isso, quando nós fazemos, os psicólogos, as intervenções nas pessoas que têm angústias prolongadas, o que nós temos que fazer aqui é trabalhar a inteligência emocional desta pessoa. Por isso, as emoções, saber como é que ela reage às emoções, como é que as aprendeu e como é que as pratica. Temos que rotinar o dia-a-dia desta pessoa, por isso tem que passar sempre por uma implementação de rotinas, de tarefas, horas, durações, que é para a pessoa ficar ativa. As angústias as nossas intervenções dos psicólogos também têm um bocado a ver com quando nós identificamos algo que pode estar na causa da angústia, temos que fazer o luto dessa situação. Os lutos nós não fazemos só quando morre alguém, né? No nosso desenvolvimento de criança para adolescente, adolescência para jovem adulto, adulto para adulto e adulto para idoso, isto são etapas de desenvolvimento que nós temos que fazer lutos. Por isso, lutos é nós pormos um ponto final em algo e seguir em frente. A angústia é a mesma coisa. Temos que pôr um ponto final no que está a pôr a pessoa num estado emotivo diferente e pôr um ponto final e ela seguir a sua vida. Todos nós, durante a nossa vida, vamos sentir em alguns momentos a angústia. Uns não a identificam como sendo algo negativo, é algo do humor. Outros identificam-na como algo negativo porque ficam com ela durante muito tempo e isto depois impacta no seu dia-a-dia e na sua maneira de se relacionar com os outros e até mesmo de trabalhar.
Depois temos que, a nível de psicologia, a intervenção também é criamos cenários de ação. Por isso, em determinadas situações, como é que a pessoa reage? Se ela não souber, temos que lhe ensinar como reagir. A angústia envolve sempre a dor, e a dor pode ser uma dor emocional e física, estas são as que nós conhecemos, mas pode ser uma dor por empatia. Nós podemos ficar angustiados de vermos pessoas, por exemplo, com dores, sem comer, na pobreza, a viver na rua. Por isso, é uma dor por empatia. O nosso estado de humor muda porque vemos alguém que não deveria estar a passar por aquilo. Depois existe também a dor social, que é uma dor que é por aceitação. Nós não queremos, muitas vezes, estar com determinadas pessoas porque já sabemos o que é que elas vão pensar de nós. Então temos esta angústia, esta dor, que nos deixa, como a própria doença é muito característica com um humor diferente. Por isso, uma pessoa pode estar muito bem na vida, contente, feliz, e de repente o estado do humor muda. E o bom é nós sabemos, identificarmos o porquê, para conseguirmos combater. É necessário, quando a angústia é num período prolongado, procurarem ajuda. Se vocês se ativerem, ou se virem alguém que está angustiado e que precisa de ajuda. Porque a angústia durante muito tempo vai dar uma depressão. E, claro, quando houver a depressão, vem logo toda a farmacologia associada à depressão. Por isso, a angústia é algo onde ainda nós podemos trabalhar a pessoa sem nenhum químico, sem nenhuma droga. Porque muitas vezes as pessoas angustiadas recorrem a drogas, por isso, drogas farmacológicas, por isso medicamentos, a drogas, por isso as que são proibidas, a tabaco, a bebida, a sexo. Há pessoas que, angustiadas, praticam mais sexo. E agressão. Muitos dos agressores têm estados de angústia. Por isso, cada um de nós reage de maneira diferente aos nossos estados emocionais. Por isso, o que nós temos que perceber é em que estado é que nós estamos e o que é que nós podemos fazer para combater esse estado. Porque nós temos que ter um equilíbrio. Uma angústia é um desequilíbrio emocional. Né? Falta-nos algo que nós não sabemos o que é. Por isso, o pedir ajuda é muito importante. Agora, perante um Natal em que a probabilidade de o Natal ser diferente dos outros é muito natural, vocês têm que ter atenção às angústias, porque vai haver muita gente angustiada e muita gente angustiada junta vão contagiar. Ora, isto não é contágio por vírus, não é? Não, é por estado de humor. Como as pessoas que vivem com muitas pessoas depressivas ficam depressivas. Pessoas que vivem com pessoas muito felizes ficam felizes. Nós absorvemos estados de espírito. Ora, quando há muita angústia, e nós sentimos, hoje em dia, a maioria das pessoas angustiadas, porque a imprevisibilidade e a insegurança do contexto de Covid-19 deixa-nos numa situação em que nós não estamos equilibrados. Por isso é que as doenças mentais estão a aumentar. E as pessoas têm que começar a ter a noção de que doenças mentais não são os malucos. Uma ansiedade é uma doença mental, pode provocar uma doença mental, uma depressão, uma perturbação obsessiva-compulsiva, até mesmo a parte das agressões pode ser um distúrbio mental, não é? Que não tem nada a ver com de serem malucos, não é? As pessoas associam a parte da psicologia às pessoas que estão malucas quando a psicologia quer tratar as pessoas antes delas terem estados degenerativos em que a pessoa não está bem. Não é? Nós podemos antecipar isto. Por isso, hoje em dia a pessoa está triste durante muito tempo, isolada durante muito tempo, deprimida durante muito tempo, a aumentar ou diminuir de peso de repente, a ter mau sono, a fazer muitas vezes a mesma atividade, ter má memória. Tudo isto são consequências do contexto onde nós estamos que o psicólogo pode intervir. Nada disto é uma doença mental. Não é? Por isso, os psicólogos não são para malucos. Maluco é quem pensa isto.